Bom dia, amigos. Aqui estamos novamente em 21/11/2021 para, a partir de agora, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, dando a continuidade do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Trata-se da reencarnação. E nós vamos dar continuidade hoje, continuando falando sobre a reencarnação, palavras de Jesus inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, relatadas pelos evangelizadores, lá inseridos no Novo Testamento. Então, para iniciar os trabalhinhos de hoje, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que possamos passar com clareza os ensinamentos desta manhã e que pedimos para que possamos aproveitar esses estudos ensinados por Jesus, que possamos conseguir a cada dia que passa em nossas vidas, a diminuir os nossos impulsos inferiores, a orar pelos que sofrem, encarnados, desencarnados, a orar por nós e pedir para que possamos colocar em prática as virtudes do perdão, da paciência, da caridade, se colocar no lugar do outro, quando formos criticar o nosso irmão perante Deus, quando formos tomar alguma decisão, se colocar no lugar do outro. Então, Mestre Jesus, que eu possa passar com clareza, mas este estudo, dando continuidade ao capítulo 4, item 9, falando sobre a vida futura, a importância da vida futura. Nos abençoe, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos e vamos então continuar o nosso estudo
cada um com seu livrinho na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Novo Testamento, e temos aí as gravações desses estudos na rede social Facebook, e temos no canal Osterval Silva, Osterval Canto Silva, no YouTube, as gravações desses estudos. Então, o item 9 continua narrando sobre o espírito imortal, diferenciando do corpo físico. Então, o item 9 diz assim: o espírito sopra onde quer, ouvis sua voz. Desculpem. Mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Está falando então do Espírito, né? O Espírito sopra onde quer, o Espírito sem o corpo carnal. Então, o Espírito sopra onde quer, ouvi sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito imortal pode-se entender como o Espírito de Deus, o Espírito sem o corpo, o Espírito de Deus, porque Deus cria espíritos incessantemente. O Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer. Ele cria incessantemente. Ou a alma do homem encarnado. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi. O espírito, seu corpo da matéria, ele sabe quem ele foi, mas o espírito, quando reencarna, ele esquece o que ele foi, por uma bondade de Deus. Porque se nós soubermos que dentro da nossa casa tem uma pessoa inimiga, nós vamos tirar satisfações, né? Então, significa que não se conhece o que ele foi, nem que o espírito será. É a escala evolutiva do espírito, mas quando reencarna, o espírito passa por um processo de esquecimento do que ele foi. Então, pelos procedimentos nossos, pelas nossas tendências, nós podemos ter uma noção do que nós fomos, né? Se o espírito ou a alma fosse criado, se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, que não é assim que procede, mas se fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia
de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Se fosse criado junto com o corpo, foi criado junto, então saberia de onde ele veio. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, Deus cria espíritos incessantemente. Depois de reencarnação em reencarnação, o espírito encarna, reencarna no corpo de carne. O corpo morre, ele reencarna, mas o espírito, isso que ele fala, ele sobra onde quer, você não sabe de onde ele veio. Se fosse criado junto com o corpo, você saberia onde ele veio. Mas existe a pluralidade das existências. O espírito, ele é imortal e sempre no caminho da evolução. Ele reencarna em vários mundos na escala evolutiva, sempre sob a coordenação de Deus. Então, como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade da existência. Tá? Então, vou ler novamente para nós fixar bem esse item 9. O Espírito sopra onde quer. Ele está aonde ele quiser, porque nós comunicamos com o Espírito pelo pensamento. Né? Então, o Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem. Nós não sabemos a procedência do Espírito. Deus cria esse sentimento, né? Nem para onde ele vai reencarnar, ou se ele vai ficar no plano espiritual, que Kardec denomina erraticidade. O espírito fica na erraticidade, no plano espiritual, que também tem muitas moradas no plano espiritual, sem o corpo da carne, só o espírito perispírito, né? Nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, né? Que dá a vida a quem ele quer. Não é? Então, sob o comando de Deus, ele cria esse sentimento, ele dá a vida carnal a quem ele quer, e aonde vai reencarnar, em qual dos mundos. Na erraticidade, quais as moradas? Na casa do meu pai, muitas moradas de Jesus. Né? Da vida que ele quer, ou a alma do homem, porque Kardec denomina, para efeito de estudo, alma do homem, alma quando está reencarnado, espírito quando está desencarnado. Nesta última acepção, vós não sabeis onde ele vem. O homem, quando está encarnado, não sabe de onde esse espírito que está reencarnado vem. Então ele fala, nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Certo? Porque vai de reencarnação em reencarnação, a evolução infinitamente do espírito.
em várias reencarnações. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio. Uma vez que se conheceria seu começo, mas não é criado junto com o corpo, né? Deus cria incessantemente, depois reencarna, quer dizer, vai reencarnando, vai entrando em corpo de carne, mas o espírito, ele é o espírito, o corpo de carne é o corpo de carne, é a matéria, né? Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências, né? Então, não é uma única existência, morreu, acabou. São várias existências em vários mundos. E no plano espiritual também há várias moradas, que eu falei agora há pouco, a erraticidade é o período que o espírito, com o perispírito, fica nas diversas moradas do plano espiritual, na erraticidade, esperando o comando de Deus para novas reencarnações. O item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, nos tempos bárbaros. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E vocês vejam até hoje a violência, um mundo de provas e expiações que é o planeta Terra. Então, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o obtêm, os corpos. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Elias foi João Batista, reencarnação de Elias. Tá? Então, item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. João Batista é a reencarnação de Elias, né? Então, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. Os profetas eram os médiuns, que recebiam as instruções do plano espiritual. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Isso está no Novo Testamento. Né? Porque Jesus falou, na verdade, Elias já veio num outro corpo, o corpo de João Batista. Né? E Elias, sobre a ordenação de Elias, muitos morreram sob o comando de Elias, mandou matar. E
Como João Batista, ele foi degolado, com espada fere e com espada será ferido. Então vamos lá. O item 11, então. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, palavra de Jesus, é ele mesmo, o Elias que deve vir no corpo de João Batista, Elias reencarnado no corpo de João Batista. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Então, João Batista estava vivo. Não é? Jesus os explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Então está aí as palavras de Jesus afirmando a reencarnação. E tem várias passagens no Evangelho que falam sobre a reencarnação. Se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, que Jesus veio combatendo, olho por olho, dente por dente. Então, eles se guerreavam entre si para ter a terra prometida, quer dizer, expandir o território deles. Né? Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Nova lei, a lei do amor. Né? Porque o próprio Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu enviaria meu exército para guerrear com os nossos inimigos adversários. Mas meu reino não é deste mundo. Então, lendo novamente o item 11. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, o evangelista, né, podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico. Não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Está afirmando que Elias deve vir, que veio como João Batista, no novo corpo. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista
até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, João reencarnado, o espírito de Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias, em outras encarnações. Até o presente, o reino dos céus é tomada pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica. Tomado pela violência, a violência da lei mosaica, as leis civis rigorosas, né? Que ordenava o extermínio dos infiéis, a lei mosaica, né? Ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Tá? Então, as leis mosaicas, as leis civis, eram bárbaras para o pessoal da época, corações endurecidos. E veio Jesus, então, pregando a brandura, a doçura, o amor, a caridade. Depois ele ajunta ainda a palavra de Jesus. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Está aí os ensinamentos até hoje, há mais de 2000 anos. Ouçamos quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Ainda o povo da época de Jesus não estava preparado para conhecer todas as verdades. Por isso que ele falou, ainda não falei tudo. Ele explicava por parábolas, por historinhas, para o entendimento do povo. E tinha autoridade moral. Ele veio combatendo os judeus, os escribas, os fariseus, hipócritas, né? Era tomado o mundo pela violência, as leis mosaicas. E Jesus veio combater as leis civis mosaicas, aplicando o amor, a caridade, a brandura, a doçura. Não olho por olho, dente por dente, briga de tribo contra tribo, para ganhar territórios, e sim o amor, ao dar a outra face, a perdoar para ser perdoado. Perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7, perdoar infinitamente. Orar pelos inimigos. Então, termina o nosso estudo de hoje nesse último parágrafo. Depois ele ajunta, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Ouça quem tem ouvidos para ouvir.
E até hoje precisamos ter ouvidos para ouvir. Temos aí a Bíblia, temos aí a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus, o estudo do Espiritismo, que compõe essa doutrina, os livros básicos da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Então, pessoal, vamos encerrando o nosso trabalhinho por hoje e vamos pedir a Jesus por todos nós, encarnados, desencarnados, que possamos ter um dia de paz, de harmonia. Muitas pessoas estão usando o domingo para descansar. Que possa haver as reuniões familiares de união, de paz, de amor. É o que nós oramos nesse momento, vibrando para todos aqueles que estão irritados, que estão doentes do corpo e da alma. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos nossos familiares que estão com problemas, que estão muitas vezes depressivos, irritados. Vamos vibrar, pedir a Deus para que possamos ter ouvidos de ouvir, como falou o estudo de hoje, e vibrar para que possamos enxergar tirar as traves dos nossos olhos e enxergar a virtude no nosso irmão em crescimento. É o momento de nós orarmos, refletindo, conversando com o Pai nesse momento. E vamos então encerrando o nosso trabalhinho de hoje, dizendo: Pai nosso, nos abençoe o dia de hoje, que eu possa compreender mais do que ser compreendido e possa servir a tudo e a todos. Me dê força, Senhor, para combater em mim o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, agradeço a atenção de todos, encarnados, desencarnados, e convido a todos para continuarmos o nosso estudo amanhã. Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. ADM Osterval.